Você já parou para pensar que a forma como você enxerga o gênero oposto também tem a ver com como nós mesmos enxergamos esse nosso lado? Pode ficar um pouco confuso, mas ao decorrer desse vídeo vai ser apresentado para você o conceito de ânima e ânimos baseado no livro O Homem e os Seus Símbolos. Esse é o episódio 3 da série O Processo de Individuação. Então, entender sobre ânima e ânimos, na verdade, é uma etapa, até mesmo, digamos que transitória, desse processo de individuação. E onde nós estamos localizados até o momento, né? Gostaria de esclarecer para vocês. O conceito do self já foi apresentado no primeiro episódio. O conceito da sombra foi apresentado no segundo. E hoje, no terceiro episódio, nós vamos falar sobre ânimos e ânima, certo? Nos próximos vídeos, eu não sei quantos vídeos serão. Talvez 2 a 3 vídeos. Então, tem esses 3 passos ainda pra gente explorar e terminar esse capítulo, certo? Que é o self, o símbolo da totalidade, relações com o self e o aspecto social do self. Então, veja bem, todos os títulos contêm o self. Por quê? Porque o processo da individuação, na verdade, ele é muito voltado ao reconhecimento, à identificação desse self. Entende? Que tá dentro de nós. Porém, o livro não acabou. Tem 5 capítulos esse livro, né? Agora a gente já tá no terceiro, né? O primeiro e o segundo, basicamente, fala sobre o inconsciente coletivo. Que é o quê? Uma introdução também, né? Por mais que seja muito difícil, gente, ainda assim era só uma introdução para algo muito maior que viria, que é o processo de individuação, né? Por isso que é muito difícil, realmente é muito complicado. Tá? Então, tem que ter atenção, tem que ter um raciocínio. Daí eu quero que vocês me respondam nos comentários se vocês querem este livro até o fim, tá? Então, a gente já vai começar com conceitos básicos, né? Sobre ânimas e ânimos, segundo o próprio livro, para que não tenha realmente nenhuma dúvida, né? Do jeito que tá no livro mesmo. O Jung chamou as formas masculina e feminina, respectivamente, de ânimos e ânima. Ânima é a personificação de todas as tendências psicológicas femininas na psique do homem. Os humores, os sentimentos instáveis, as intuições proféticas, a receptividade ao irracional, a capacidade de amar, a sensibilidade à natureza e, por fim, mas não menos importante, o relacionamento com o inconsciente. Então, ânima é a personificação de tendências psicológicas femininas no homem. Nas suas manifestações individuais, o caráter de ânima do homem é, em geral, determinado por sua mãe. Se um homem sente que a mãe teve sobre ele uma influência negativa, a sua ânima vai expressar-se muitas vezes de maneira irritada, depressiva, incerta, insegura e suscetível. O que é muito interessante, né? A gente vê muitas vezes isso acontecendo. É um mommy issues ou daddy issues, né? Como dizem. No entanto, se ele for capaz de dominar essas investidas de cunho negativo, elas poderão, ao contrário, servir para fortalecer-lhe a masculinidade. Então, é um tratamento interno que se faz para que não fique insegura, depressiva demais, né? E é tipo um equilíbrio, né? Ao meu ver, é um equilíbrio necessário dentro do homem e da mulher. No interior da alma desse tipo de homem, a figura negativa da mãe ânima repetirá incessantemente o mesmo tema. Não sou nada, nada tem sentido, com todas as outras é diferente, mas comigo nada dá prazer. Então, é uma frustração, é uma insatisfação muito grande que uma ânima não trabalhada causa em um homem. Esses humores da ânima provocam uma espécie de apatia, um medo de doenças, de impotência ou de acidentes. A vida adquire um aspecto tristonho e opressivo. O clima psicológico e sombrio pode até mesmo levar um homem ao... E a ânima torna-se então o demônio da morte. É nesse papel que ela foi apresentada no filme Orfeu, de Cocteau. Os franceses chamam de femme fatale. Uma versão mais amena desse tipo sombrio de ânima é a Rainha da Noite, da Flauta Mágica de Mozart. Cria-se um aspecto sombrio feminina dentro da psique do homem,
fazendo com que o homem fique com humores alterados, né? Isso no caso de uma ânima não trabalhada, né? E a gente vai falar sobre como que se trabalha nessa ânima e nesse ânimos daqui para frente. As sereias da Grécia, ou Lorelei dos alemães, também personificam um aspecto perigoso da ânima, simbolizando uma ilusão destruidora. Outra maneira pela qual a ânima se manifesta de forma negativa na personalidade de um homem é revelada no tipo de observação rancorosa, venenosa e afeminada que ele pode empregar para desvalorizar todas as coisas. Existem lendas pelo mundo afora em que surge uma donzela venenosa. É sempre uma bela criatura que traz um veneno ou armas escondidas no corpo, com as quais mata seus amantes na primeira noite de amor. Quando assim se manifesta, a ânima é tão fria e indiferente como certos aspectos violentos da própria natureza. E, na Europa até hoje, isso se traduz muitas vezes na crença de feiticeiros. Já falamos bastante a respeito do lado negativo da ânima, né? Há também um igual número de importantes aspectos positivos. A ânima é, por exemplo, responsável pela escolha da esposa certa. Isso daqui é muito interessante, porque no começo do vídeo eu mencionei que a relação com o gênero oposto na vida real de um indivíduo pode ter relação com esse aspecto de ânimo e ânimas, porque justamente é responsável pela escolha da esposa certa. Então, se a ânima de um rapaz estiver mal trabalhada, o que vai acontecer? Exatamente, ele vai escolher uma mulher ruim para ele, uma mulher que provavelmente manipula ele e faz ele de gato e sapato. Outra função sua igualmente relevante, quando o espírito lógico do homem se mostra incapaz de discernir os fatos ocultos do seu inconsciente. A ânima ajuda a identificá-los. Porque o feminino, ele tem isso, né? Ele tem uma facilidade maior de sensibilidade, né? E uma receptividade maior ao irracional, como foi dito, né, anteriormente. Então, homens que são muito brutos, talvez a pessoa fica quadrada demais e não se importa com o outro lado, que é justamente a sensibilidade que a feminilidade traz. Mais vital ainda é o papel que representa sintonizando a mente masculina com seus valores interiores positivos, abrindo assim um caminho para o conhecimento interior mais profundo. É como se o rádio interno fosse sintonizado em uma frequência que excluísse as interferências inoportunas e captasse a voz do grande homem. Então, o que a ânima faz em homens? Ela realmente sintoniza a vibração certa para que faça aqui, ó, a conexão com o grande homem, o self que tem dentro de todas as pessoas. Estabelecendo essa percepção radiofônica interior, a ânima assume um papel de guia ou de mediador, tanto para o mundo interior quanto para o self. Como demonstrou Jung, o núcleo da psique, o self, expressa-se normalmente sob a forma de alguma estrutura quaternária. O número 4 está sempre ligado à ânima, porque, segundo Jung, existe 4 estágios do seu desenvolvimento. O primeiro está simbolizado na figura da Eva, que representa o relacionamento puramente instintivo e biológico. O segundo pode ser representado por Helena, de Fausto. Ela personifica um nível romântico e estético que, no entanto, é também caracterizado por elementos sexuais. O terceiro estágio poderia ser exemplificado pela Virgem Maria, uma figura que eleva o amor à grandeza da devoção espiritual. O quarto estágio é simbolizado pela sapiência, a sabedoria que transcende até mesmo a pureza e a santidade, como a Sulamita de Cânticos de Salomão. No desenvolvimento psíquico do homem moderno, esse estágio é raramente alcançado. Mas qual a significação em termos práticos do papel da ânima como guia para o mundo interior? Essa função positiva ocorre quando o homem leva a sério os sentimentos, os humores e as expectativas e as fantasias transmitidas por sua ânima. É exatamente aqui que você consegue trabalhar a sua ânima. É exatamente aqui. E quando ele os concretiza de alguma forma, por exemplo, na literatura, na pintura, na escultura, na música ou na dança. Olha só.
Dança é super feminino, certo? Mas não significa que seja somente para as meninas. Até porque nós precisamos desse equilíbrio. Mas não só a dança, a música, a escultura, a pintura e a literatura também. Então, homens, eles não devem se reprimir, eles têm que se expressar. Quanto mais eles se expressarem, melhor para eles mesmos. Porque eles vão se relacionar melhor ainda com o gênero oposto na vida real e se relacionar também melhor com eles mesmos, porque eles não vão estar reprimindo nenhum lado sensível deles. Se assim for feito, devotadamente e por um longo período, gradualmente irá se tornando a única realidade existente, podendo então expandir-se de maneira plena na sua verdadeira forma. Não tem para onde fugir. É um processo que é um pouco lento, sim. Tá? Por que o nome processo, né? Processo de individuação. Eu sempre vou falar porque é um nome muito... ele já simboliza muita coisa, né? Apenas a decisão dolorosa, mas essencialmente simples, de levar a sério os nossos sentimentos e fantasias, pode, nesse estágio, evitar uma completa estagnação no processo de individuação. Pois, só assim, um homem pode descobrir o que significa essa figura como realidade interior. Nesse processo, a ânima volta o que era inicialmente a mulher no interior do homem, transmitindo-lhe as mensagens vitais do self. Se você se perguntou qual é a função da ânima, toma, essa é a função. Transmitir as mensagens vitais do self. E o que acontece aqui? Evitar uma completa estagnação no processo de individuação. Sim, estagna. Estagna, por quê? Quando não há esse espaço para a ânima se manifestar no homem, né? Assim como o caráter da ânima masculina é moldado pela mãe, o ânimos é basicamente influenciado pelo pai da mulher. É o pai que dá o ânimos da filha. Convicções incontestavelmente verdadeiras, irretrucáveis e de colorido todo especial. Convicções que nunca têm a ver com a pessoa real, que é aquela mulher. Por isso, o ânimos, tal como a ânima, pode algumas vezes tornar-se o demônio da morte. Exatamente. Por quê? Se você tem um pai daquele jeito, você vai ter uma percepção péssima sobre si mesma. Porque, gente, se trata de um espelho. Tudo se trata de um espelho. Então, se o seu pai te recusou, provavelmente você vai achar, bom, eu não sou boa o suficiente. E você vai ter que tratar isso na terapia. E essa coisa de eu não sou o suficiente é algo completamente interno. É algo completamente interno. E quando ele diz demônio da morte, é uma alegoria para expressar essa parte que foi, de certa forma, corrompida por esse pai que que forneceu essa imagem ruim sobre homens e também sobre o pai, sobre a paternidade em si, sobre o amor que ele sentia por ela, né? Então é uma coisa muito delicada, realmente. E o mesmo acontece com ânimas, né? Então, acontece com homens e com mulheres isso. A diferença é que com homens é a projeção na mãe e a mulher é a projeção no pai. O ânimos negativo não aparece apenas como um demônio da morte. Nos mitos e contos de fadas, ele faz o papel de assaltante ou de assassino. Barba Azul, que mata em segredo todas as mulheres, é um exemplo desse tipo de ânimos. Sob essa forma, o ânimos personifica todas as reflexões semiconscientes frias destruidoras que invadem uma mulher durante a madrugada, especialmente quando ela deixou de realizar uma obrigação ditada pelos seus sentimentos. Isso já me aconteceu. Isso já me aconteceu, realmente. Acalentando secretamente tais atitudes destruidoras, uma mulher pode levar o marido a adoecer-se, se acidentar ou até mesmo morrer. Ou a mãe pode fazer o mesmo aos filhos. Também pode resolver impedir o casamento de um deles. Uma forma de aberração profundamente oculta e que raramente vem à superfície da consciência materna. Olha, essa parte aqui é a que mais me chocou. Porém, é um fato, é o que acontece mesmo. Uma velha ingênua senhora disse-me uma vez, enquanto me mostrava o retrato do filho que morrerá afogado aos 27 anos, prefiro assim. É melhor do que perdê-lo para outra mulher. Isso é assustador, não é, gente? Eu acho assustador, na minha opinião. Só que, ao mesmo tempo, é muito verdadeiro. Porque todo mundo já conheceu uma senhora com esse tipo de personalidade, digamos assim, só para não falar coisa pior.
E todo mundo já viu alguma sogra se comportar dessa maneira, né? Porque mães de meninos muitas vezes se comportam assim. Não todas, graças a Deus. A minha sogra, por exemplo, não faz isso. Aleluia. Mas muitas das mães se comportam dessa forma. Que preferem realmente a morte do filho a uma mulher que possa substituí-la. O que é perturbador pra mim, porque nenhuma mãe é substituída, né? Nunca. E nenhuma mulher, nenhuma esposa vai ser substituída. Isso é uma coisa que pra mim é lógico. Só que para essas mulheres que estão tendo uma deficiência nesse âmbito do ânimo justamente delas, a coisa começa a ficar fria, realmente bem opressiva também. Tal como a Animas, o Animus não consiste apenas de qualidades negativas, como a brutalidade, a indiferença, a tendência à conversa vazia e as ideias silenciosas, obstinadas e más. Mas também apresenta um lado muito positivo e valioso. Pode lançar uma ponte para o self por meio das atividades criadoras. Olha só. Isso aqui é uma característica muito boa que também revela qual a função do Animus, né? Se ela se der conta da natureza desse Animus e da influência que ele exerce sobre a sua pessoa, em lugar de se deixar possuir por ela, o Animus pode tornar-se um companheiro interior precioso que vai contemplá-la uma série de qualidades masculinas como a iniciativa, a coragem, a objetividade e sabedoria espiritual. E trabalhar esse lado meu é muito importante, né? Porque não vou conseguir ir pra frente se eu não trabalhar esse lado meu, né? Que é justamente a objetividade, a coragem, a iniciativa, né? Que são coisas importantes, sim, em uma mulher, né? Por isso que é preciso do equilíbrio, certo? Porque antigamente não precisava trabalhar, mas hoje as mulheres precisam trabalhar. Elas precisam se sustentar. E elas precisam dessas características para conseguir vencer, que façam a gente resistir todas as adversidades, porque são muitas, né? Vamos lá que são muitas, né? O Animus, tal como a Anima, apresenta 4 estágios de desenvolvimento também. O primeiro é uma simples personificação da forma física, por exemplo, um atleta ou um homem musculoso. No estágio seguinte, o Animus possui iniciativa e capacidade de planejamento. No terceiro, torna-se o verbo, aparecendo muitas vezes como professor ou clérigo. Finalmente, na sua 4ª manifestação, o Animus é a encarnação do pensamento. Essa fase superior torna-se como a ânima, o mediador de uma experiência religiosa por meio da qual a vida adquire um novo sentido. A mulher deve buscar a coragem e a grandeza de espírito interior capazes de lhe permitir avaliar a inviolabilidade das suas convicções. Só então estará capacitada de aceitar a sugestão do seu inconsciente, sobretudo as que contradizem as opiniões do seu ânimo. Se o indivíduo teve uma longa e séria luta contra sua ânima ou contra seu ânimos, de maneira a não se deixar identificar parcialmente com eles, o inconsciente muda o seu caráter dominante e aparece sob a nova forma simbólica, representada pelo self, o núcleo mais profundo da psique. Nos sonhos da mulher, esse núcleo em geral é personificado por uma figura feminina superior, uma sacerdotisa, uma feiticeira, uma mãe terra ou uma deusa da natureza ou do amor. No caso do homem, ele manifesta-se como um iniciador masculino ou um guardião, um velho sábio, um espírito da natureza e assim por diante. 2 lendas folclóricas ilustram o papel que esse tipo de personagem pode desempenhar. A primeira é uma lenda austríaca. Um rei ordenara os seus soldados que mostrassem guarda durante a noite em torno do corpo de uma princesa negra, que fora enfeitiçada. Todas as noites, à meia-noite, ela se levantava e matava um guarda. Finalmente, um soldado que deveria estar de serviço àquela hora consegue fugir apavorado para os bosques. Lá encontra um velho violinista que era o Nosso Senhor em pessoa. Esse músico indica-lhe como se esconder numa igreja e o que fazer para não ser descoberto pela princesa negra. Graças a essa ajuda divina, o soldado consegue libertar a princesa do encantamento e casar-se com ela. Pontos importantes aqui pra gente ressaltar. Ele estava em perigo porque essa garota com certeza iria matar.
É uma lenda, alguma maldição que foi colocada sobre ela. E ele estava com medo, foi se afugentar nos bosques, quando ele se depara com um velho violinista, né, que era o próprio Nosso Senhor em pessoa. Esse senhor aconselha o homem a se afugentar na igreja, e assim ele consegue sobreviver aquela noite e, como consequência, liberta a princesa da maldição. Então, o que é muito interessante, eu te pergunto, quem que é o Selphie aí nessa história? Quem que é o Selphie? É o violinista, é o velho violinista, justamente ele, porque ele ajuda um homem que estava precisando e de uma forma divina. Então esse é um exemplo, né, do Selphie em uma lenda austríaca. O Selphie nem sempre toma uma forma de um velho sábio ou de uma senhora criteriosa. Tais personificações paradoxais são tentativas de exprimir uma entidade que não está inteiramente contida no tempo humano, algo que é simultaneamente novo e velho. Numa mulher, essa mesma personificação do Selphie pode surgir sob a forma de uma jovem possuidora de dons sobrenaturais. Vejamos como exemplo um sonho de uma mulher que se aproximava dos 50 anos. Eu estava diante de uma igreja e lavava a calçada com água. Cheguei a um rio de águas calmas sobre a qual haviam colocado uma tábua ou um tronco de árvore. Enquanto tentava transpô-lo, um estudante travesso pulou na tábua, que se quebrou, e quase caí na água. Idiota! Gritei-lhe. No outro lado do rio, 3 menininhas estavam brincando e uma delas estendeu a mão para ajudar-me. Julguei que sua pequena mão não teria força suficiente para puxar-me. Quando a segurei, ela conseguiu, sem o menor esforço, fazer-me atravessar a água e pular na margem oposta. Então, qual que é o Selphie? Uma delas estendeu a mão para ajudar. Então, é aí que está o Selphie. Muito engraçado como o sonho ele se apresenta de um jeito bem simplificado, ao mesmo tempo que muito fantasioso, né? Porque, de fato, na vida real, nenhuma garota conseguiria levantar ou ajudar. Então, não conseguiria. Porém, no sonho é possível. Por quê? Não é uma simples garota. É uma representação do próprio Selphie, personificada em uma menina jovem que conseguiu ajudar a mulher de 50 anos que teve esse sonho. Tanto o texto em si quanto o próprio sonho, ele é muito importante que seja interpretado minuciosamente. Então, os próximos episódios serão muito interessantes. Hoje a gente vai adentrar realmente, né? Eu acho que ainda sai essa semana. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, compartilha, comente. Ativa o sininho para receber mais notificações, porque muitos vídeos ainda estão por vir, né? E esse só é o primeiro livro que eu estou fazendo uma série. Eu quero fazer de vários livros. Então, esse daqui é só o começo. Tô muito empolgada. E muito obrigada novamente, tá? Por ter visto até o final. Até a próxima.